Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre o capítulo 5, que fala sobre a região sul. Iremos conhecer um pouco dessa região e as suas principais características. Os objetivos da nossa aula. Iremos identificar os estados que compõem a região sul. Iremos analisar os principais aspectos naturais que compõem as paisagens da região sul. Iremos identificar as principais características históricas do povoamento dessa região. Reconhecer as características atuais da população do sul do país. Analisar os fluxos migratórios da região para outras regiões do país. Reconhecer a agropecuária como atividade econômica importante para essa região. Identificar as principais características da atividade industrial nessa região. Pronto. Como podemos ver no mapa, a região sul ela é formada por 3 estados, que são eles o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A sua extensão territorial ela equivale a 576.409 quilômetros quadrados. Ela é a menor região do Brasil. Como características físicas e naturais, podemos ver que essa região, o clima predominante nela é o clima subtropical, O clima que apresenta características mais frias, Por que o clima, esse tipo de clima, ele é predominante nessa região? Justamente pela sua localização geográfica, Por ser situada no sul do país, então fica mais distante da linha do Equador. Então, os estados que ficam nessa região, eles tendem a ser temperaturas menores. Então, por isso explica-se o clima subtropical, que fica na maior parte do Paraná e dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É um clima que apresenta temperaturas médias anuais inferiores às da zona tropical, por exemplo. E sofre maior influência das massas de ar frias que são originárias da região do Polo Sul. No inverno, as geadas são frequentes, que prejudicam a agricultura em alguns lugares, chegam até a nevar. E a vegetação? A vegetação do sul do Brasil ela é bastante variada. Ela é composta por mata de pinhais, como a gente pode ver na foto, ou araquárias, nas regiões de Planalto, principalmente. A Mata Atlântica, que fica na região da Serra do Mar, os campos, na região da Campanha Gaúcha ou Pampa do Rio Grande do Sul, com vegetação rasteira e capis gramíneos. Aí, o relevo e a endografia dessa região. O relevo ele constitui principalmente 2 diferentes divisões de planalto brasileiro. Um deles é o planalto cristalino, ou planalto atlântico, que formam as elevações no leste da região, algumas até próximos ao litoral. A hidrografia, ela pode ser classificada em 3 grandes regiões. A bacia hidrográfica do Paraná, a bacia hidrográfica do Rio Uruguai e as bacias hidrográficas do Sudeste. A região sul e a sua população. Após a chegada dos portugueses no Brasil, no século XVI, poucas áreas da região sul foram povoadas por colonizadores europeus. Até o início do século XIX, a população era constituída principalmente por povos indígenas,
e a maior parte do território da região era encoberta por mata nativa. O povoamento da região sudeste por europeus ocorreu a partir do século XIX, quando o governo brasileiro, procurando defender seu domínio sobre essa porção do país diante dos interesses de países vizinhos, como a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, o Brasil passou a promover programas de incentivo à migração europeia, né, voltados para essa região. De modo geral, os imigrantes foram atraídos para o Brasil em busca de uma vida melhor, já que naquele período muitos países da Europa conviviam com problemas socioeconômicos, como as guerras e o desemprego. Então, devido a esse incentivo do governo brasileiro, né, com medo dos países vizinhos se apossarem parte do seu território, então eles acabaram procurando uma forma de incentivar essa imigração, né, europeia. E como eu acabei de explicar aqui, também outro fator, além desse incentivo do governo brasileiro, foi que em alguns países da Europa eles estavam vivendo situações, problemas bastante difíceis, como a questão das guerras e o desemprego também. Os povos imigrantes da região sul. O povoamento europeu, né? Os principais imigrantes que que chegaram a essa região foram os eslavos, os italianos, os alemães e os japoneses. Por isso explica-se, né, na cultura e também em sua característica, traços dessas culturas, né? Principalmente a cultura alemã. A população atual da região sul. As áreas com maior densidade demográfica da região sul, ela constitui-se em áreas urbano-industriais, já que as áreas de menor densidade correspondem às porções do território que tradicionalmente estiveram voltadas para a atividade agropecuária, como a região da campanha gaúcha. O predomínio da população urbana nessa região, ele deve-se à intensa migração do campo para as cidades, que foi realizada por muitas famílias a partir da década de 1970. Nesse período, a expansão das grandes propriedades monoculturas, como a da soja, associada à mecanização de lavouras, acabou por reduzir significativamente o número de trabalhadores no campo, gerando assim muito desemprego no meio rural. Além da modernização agrícola, né, o aumento da concentração de terra, provocado pelo crescimento do número de grandes proprietários rurais monoculturas, tornou cada vez mais difícil a sobrevivência de pequenos proprietários do campo.